A paz do Senhor, você que está aí e vai ouvir esse vídeo, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você pode usar esse vídeo para mostrar para um familiar seu, um filho, um esposo, uma esposa, um tio, uma tia, uma avó, um vizinho. A pergunta é essa, a pergunta que não quer calar. Aonde você passará a sua eternidade? Para onde você quer ir quando você morrer? Aonde você passará a sua eternidade? A pergunta que não quer calar é essa. Se você morresse hoje, para onde você iria? Se nós perguntarmos ao mais simples, ao mais leigo, ele responderia: eu quero ir para o céu. Eu quero ir para onde Deus está. Se você perguntar para outra pessoa, ele vai dizer: Deus sabe para onde eu vou. Se você perguntar para outra pessoa, ele vai dizer: eu vou para onde Deus quiser. Um lugar bom. Não sei para onde eu vou. Você precisa saber para onde você vai. Você precisa saber aonde você passará a sua eternidade. Na verdade, o que mais o homem teme, o ser humano teme, a criatura teme, é morrer. O que mais o ser humano teme é morrer. Só que o homem, é inevitável ele não viver isso. O ser humano ele vem ao mundo com duas grandes certezas. A primeira é que nasceu e a segunda grande certeza é que ele vai morrer um dia. Não sei o dia, a hora, o mês, o ano, mas que ele vai morrer, vai. E quando você morrer, aonde você passará a sua eternidade? Existem três tipos de morte. A Bíblia fala a respeito de três tipos de morte. A primeira morte é chamada de morte física. A morte física é aonde o corpo entra em estado de decomposição. Essa aí, todos nós, se não formos arrebatados, conforme a Bíblia diz, ao encontro do Senhor nos ares, que está lá em Tessalonicenses, nós vamos passar por esse processo. Porque do pó viemos e para o pó tornaremos. Quer dizer, morreremos e seremos sepultados e o nosso corpo entra em estado de decomposição. Mas o segundo tipo de morte é chamado de morte espiritual. E que morte é essa? É a morte que o homem, mesmo estando vivo, ele está morto espiritual. E o que é morto espiritual? O que é uma morte espiritual? É aonde o homem, mesmo estando de pé, ele está ausente de Deus. Deus não está com ele, a glória não está com ele e nem a presença do Espírito Santo está com ele. Ele é um morto-vivo, porque a Bíblia diz que o homem sem Deus, ele é como uma folha seca que o vento dá e espalha. Então a morte espiritual é muitas pessoas que ele pensam que tem Deus e não tem Deus. Ele pensa que é feliz, mas não é feliz. Ele pensa que ele carrega Deus, ele é possuído por Deus, mas não. Deus está longe dele, Deus não está com ele. Essa é a morte espiritual. Eu também posso passar, eu me afastando da presença de Deus. Você que é crente, se afastando da presença de Deus, você pode passar por essa tal morte chamada morte espiritual. Mas a terceira morte é pior do que a morte primeira, a morte física, que é onde o corpo entrará em estado de decomposição, e também passar pela segunda morte, que é chamada morte espiritual. É o homem estar ausente de Deus, é Deus estar distante do homem, é o homem não sentir a presença de Deus, é o homem estar morto, andando fisicamente, mas longe do Espírito de Deus. Mas a terceira morte é a pior tipo de morte, é a morte eterna. E o que quer dizer a terceira morte, chamada de morte eterna? É aonde o homem estará distante e apartado de Deus eternamente, aonde o homem não terá mais comunhão, aonde o homem não terá mais oportunidade e aonde o homem não terá mais chance. Se chama de morte eterna, desprezo eterno, aonde o bicho nunca morre e o fogo não se apaga. Mas a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 9, e o versículo 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Se chama
uma maldição que Deus tem, que nenhum ser humano pode escapar, a não ser em Cristo Jesus. Se chama a maldição chamada morte. Aos homens, às mulheres, aos ricos, aos pobres, aos inteligentes, aos formados, aos leigos, aos grandes e aos pequenos, está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, aonde você passará a sua eternidade. E o que é que você tem que fazer para que você fuja dessa eternidade sem Deus, essa eternidade de perdição, essa eternidade de ausência de Deus? A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 15 e o versículo 20: e aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Procure entregar a sua vida a Jesus, procure ter um encontro com Jesus, procure congregar em uma igreja mais próxima de sua casa para fugir da morte eterna, da morte espiritual. Você tem que ter o seu nome escrito no livro da vida. E por que eu tenho que ter o meu nome escrito no livro da vida? Porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21 e o versículo 27: e não entrará nela coisa alguma impura, ou que contamine, mas somente os que estão escritos no livro do Cordeiro, no livro da vida do Cordeiro. Então você tem que ter o nome escrito no livro da vida, porque você está correndo sérios riscos. Você tem que ter o nome escrito no livro da vida. A Bíblia diz também, ô glória, em João capítulo 5 e o versículo 28 e 29, não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos que estão no seu sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. E os que praticaram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Deus não vai ter dó de alguém morreu de acidente, morreu de coronavírus, morreu de qualquer tipo de morte, assassinado. Você, não importa do que você morra, mas que você tenha um nome escrito no livro da vida, para que no dia da ressurreição dos mortos, você ressuscite para a vida eterna. Mas aqueles que morreram na prática do mal, na prática do pecado, eles ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Vigia, aonde você passará a sua eternidade? Aonde você quer morar? O céu é lugar daqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, tomaram a decisão, confessaram-se diante do homem e Deus confessou no céu. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar nas cidades pelas portas. Você só vai entrar na cidade santa, na Nova Jerusalém, pelas portas, se você aceitar o pastor chamado Jesus. Ele conhece a voz das suas ovelhas, dos seus servos. Que Deus abençoe. Aonde você passará a sua eternidade? Eternidade boa só com Cristo. A eternidade de paz só com Cristo. A eternidade de tranquilidade só com Cristo. A imortalidade e o corpo transformado no corpo de glória só em Cristo. O homem tem a sua escolha. Decida-se aonde você quer passar a sua eternidade. Com o diabo e com seus anjos, ou com Jesus e os seus anjos e os salvos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe.